Vocês viram isso aqui? Isso aqui é o que aconteceu com a capital dos Estados Unidos, Washington DC, logo depois que Trump anunciou 50% de tarifas em cima do Brasil, depois que a Fundação Cacique Cobra Coral anunciou a suspensão da assistência climática aos Estados Unidos. Pera, esse assunto não é político, esse assunto é sobrenatural. Cacique Cobra Coral é uma entidade esotérica que presta apoio ao país desde o governo Ronald Reagan e ela informou o rompimento com os Estados Unidos nessa quarta-feira. Esse aqui é o Cacique Cobra Coral, uma entidade sobrenatural que é aliada de diversos governos para a prevenção de desastres naturais. Que, gente, é uma fundação esotérica brasileira com sede em Guarulhos, conhecida por manter contatos com alguns órgãos do Estado brasileiro e intervir misticamente no tempo para não atrapalhar a realização de eventos como o Rock. Fui pesquisar e o negócio é real. Olha lá, isso aqui aconteceu ontem, quinta-feira, 10 de julho, logo após a Cacique Cobra Coral anunciar lá a interrupção de suas atividades com os Estados Unidos. Alerta de tornado em Washington, D.C. A capital quase foi destruída pela fúria da natureza. Moradores em pânico com a tempestade se aproximando do impacto catastrófico. E para deixar as coisas ainda mais suspeitas e sobrenaturais, esse tipo de evento climático não é comum em Washington. Washington não está na rota dos tornados nos Estados Unidos. Então, peraí um minuto, Carol. Você tá me falando que existe uma entidade brasileira sobrenatural, meio que mística, meio que esotérica, que protege vários países contra catástrofes naturais, que os governos sabem disso, que os governos pedem ajuda dessa entidade e que essa entidade ali rompeu parcialmente com os Estados Unidos e logo em seguida, então, os Estados Unidos foram atingidos por uma das piores tempestades da história na capital, em cima da Casa Branca? É isso mesmo que eu tô falando. Essa reportagem aqui do The Mirror fala exatamente sobre isso, sobre o alerta de tornado que aconteceu em Washington DC ontem e que fez famílias tendo que correr para se abrigar em alerta urgente. Afinal de contas, que história é essa dessa entidade aqui? Quem é essa entidade? Principalmente quem está por trás dessa entidade? E principalmente qual é a relação direta que essa entidade e a própria fundação têm com governos? A entidade é real? Nós precisamos nos preocupar já que eles romperam com os Estados Unidos? Tudo isso e muito mais eu acabo de explicar nessa live aqui que acabou de sair lá no meu canal. Acessa lá, é Carol Capel, e aproveita e assiste todos os vídeos, faz ali sua maratona, porque eu tenho certeza absoluta que você vai ficar muito bem informado de tudo que rola nos bastidores do submundo, no sobrenatural, no lado oculto do planeta. O link dessa live aqui tá nos stories e para quem me assiste na rede azul do Zuckerberg, o link tá aqui embaixo no comentário. É um direito seu de não acreditar, mas olha, o celular não tá captando o rosa, captou agora o rosa, ó. Caraca, meu pai amado, santo é o teu nome, pai. É um direito seu de não acreditar, mas olha que coisa linda que tá o céu. Eu tive que botar o zoom, ó. Isso aqui é o zoom, tá? Pra aparecer, porque assim não tá aparecendo. 6 horas e 30 minutos desta manhã, dia 12 de julho de 2025. O céu está rosado. Rosa sangue. Rosa sangue. Aquele rosa meio avermelhado. Que coisa linda. Até aqui, ó, que tá... Olha lá, que coisa linda. Ó. Que coisa linda que tá. Ali também, ó. Olha lá. Olha lá. Que coisa linda. Um rosa sangue no céu, misturado às nuvens cinzas. Olha, só o nosso Pai Celestial pode fazer isso. E ainda tem pessoas que falam assim, não vale a pena ir pro monte orar. Não vale a pena ir pro monte orar. Claro que vale. Porque você no seu quarto, em meio às tribulações dentro da tua casa,
Muitas vezes você não consegue se conectar direito. E eu tô aqui no monte, ó, sozinho, com os barulhos dos pássaros, com o cachorro latindo. Talvez, por hoje ser sábado, nem ninguém venha, porque aqueles que falam que guardam o sábado não procura o monte para orar. E aqueles que não guardam o sábado, no dia de sábado procura fazer todos os serviços domésticos para que no domingo eles fiquem livres. Então, para aqueles que não guardam o sábado, evangélicos, católicos e macumbeiros e budistas e sei lá mais o que, eles correm no dia de sábado para fazer os seus afazeres, no domingo não fazerem nada. Mas eles gostam de falar que no domingo eles não guardam. Claro que eles não guardam, porque se for para sair para comprar alguma coisa, eles saem e compram. Mas eles têm prazer de no sétimo dia, que olha que eu não tô nem falando do sétimo dia verdadeiro, tá? Mas enfim, vou parar de falar. Olá, tudo bem? Bom dia, como que vocês estão? Eu estou sem meu relógio hoje e eu acabei esquecendo de ver a hora. Mas, pelo o andar da carruagem, deve ser um pouco mais, um pouco menos de 6 horas e 40 minutos desta manhã. Hoje, dia 12 de julho de 2025, chegar um pouquinho mais perto. Nesse sábado que o céu tá nublado e que antes de eu começar a falar aqui, eu filmei o céu rosado, um rosa meio sangue. Tava lá, tava lá, tava aqui onde que o sol nasce, mas o sol não nasceu até agora e nem tem áurea nenhuma. Aurélia, Aurélio, Áurea não, áurea é o que tá no corpo. Vou lembrar o nome. Eu lembrando, eu escrevo aqui. Aqui embaixo, eu escrevo se eu lembrar o nome, tá bom? Então, o que acontece? Saí de casa, era 10 para as 5 da manhã, cheguei aqui mais ou menos 10 para as 5, não, desculpa, 5h15 da manhã eu saí de casa, 10 para as 5 é quando eu comecei a me arrumar. E cheguei aqui, subi, era mais ou menos umas 6h10, 6h15 quando eu cheguei aqui em cima. Aí eu botei as coisinhas ali, armei o tripé, né? Fiz as gravações, orei para algumas pessoas antes de começar as minhas particularidades. Depois que eu fiz as gravações, fui para minha particularidade, fiz as minhas particularidades e agora estou aqui falando contigo. Porque não adianta nada eu querer falar com você se antes eu não tirar o meu tempo. O foco principal de Ouvir no Monte é pela minha vida e a vida dos meus filhos e netos. Depois que eu faço toda uma obrigação aqui em cima, em orações, pedidos, clamores, aí eu lembro o nome de alguns amigos, nome de alguns conhecidos, nome de algumas pessoas que conversam comigo na rua, aí eu faço vídeo. E o vídeo que eu faço, por mais que as pessoas não gostem, eu faço vídeo para as pessoas que querem pensar. Não é para quem quer ser religioso. É para quem quer pensar. O religioso, ele já está feliz dentro da religião. Ele não precisa pensar. O religioso, ele já vai para aquela placa religiosa fielmente acreditando que aquilo ali é aquilo ali, pronto. Que aquilo ali é a plena satisfação do Pai Celestial. Então, tudo que eu falo na Bíblia,
Não é porque eu quero fazer um novo evangelho, não é que eu quero fazer uma nova Torá. Tudo que eu falo aqui na Bíblia é o que está escrito. Mas só que está escrito segundo o que está escrito. Não segundo o que eu acho. O segundo o que eu sei. O que eu acho que eu sei é para mim. O que eu acho que eu sei não te interessa. Porque é algo que eu tenho que pôr na minha vida. Na minha vida. Se eu chego para você e falo, ó, aqui está escrito isso. Por que está escrito isso aqui? É por causa disso. Aí eu vou lá na outra chave bíblica e mostro que em outro lugar está escrito a mesma coisa, explicando a mesma coisa. Eu estou só te mostrando o que está escrito. Para que você saia dessa infantilidade religiosa. Para que você saia dessa imaturidade. Que isso, Oliveira? Tem 40 anos de igreja. Sim, mas até hoje você acredita em Trindade. Até hoje você acredita que aquilo que você chama de Santa Ceia é alguma coisa especial. Até hoje você acredita que tem que chamar aquele cidadão de pastor, de bispo, de apóstolo. Pior, você acredita que mulher pode ter cargo ministerial, de comando. Para chamar a mulher de pastora, de bispa. Afeminar o nome e falar apóstola. E a Bíblia proíbe da mulher ter cargo ministerial de comando. A Bíblia proíbe. Não sou eu, tá aqui, ó. Vou fazer o seguinte, eu lembrando, eu vou botar o versículo aqui. A mulher, ela pode pregar à vontade, porque eu não estou falando de pregar. Eu estou falando de ensinar e comandar. A Bíblia, a Torá e o Alcorão, Bíblia, Torá e Alcorão, proíbem. Deixa bem claro que a mulher, por ela ter feito o homem cair, por ela ter feito certas situações e por ela não ter uma sensibilidade comunitária igual o homem tem com o outro, de ter cargo de comando. Por que na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, por mais que tenha lá um oficial de alta patente feminino, elas não conseguem ter hierarquia de comando? Por que na maçonaria a mulher não entra? Por que na Igreja Católica a mulher só é freira? Porque o mundo entende que não é. Mas o Evangelho quer entender mais do que o mundo. Não estou diminuindo você, mulher. Eu estou só fazendo você entender. Porque é o que está escrito. Não é o que eu acho, porque o que eu acho pouco importa. Pouco interessa. É o que está escrito. Olha aqui o versículo. Eu vou botar esse versículo aqui. É Paulo falando. Eu não tenho nada contra a mulher. Vocês têm todo o direito de pregar o evangelho. Vocês têm todo o direito de sair junto com o esposo para lida, para evangelizar. Mas lembrando que devemos ter esse comportamento de união, sem desmerecer o sexo feminino. Eu estou falando sobre uma questão espiritual. De maneira nenhuma eu quero que você se sinta reduzida. Mas é o que está escrito. Não sou eu. É a Bíblia. Da mesma forma que o homem que se veste de mulher não pode, da mesma forma que a mulher que se veste de homem não pode,
Da mesma forma que o homem que se deita com outro homem não pode, da mesma forma que a mulher que se deita com outra mulher não pode, a mulher em si só também não pode ter cargo de liderança, não pode comandar nem ensinar homem. Eu não tenho nada contra vocês, mas eu tenho que falar isso. O que eu acho pouco interessa. Eu estou falando pelo que está escrito. Eu nem abri a Bíblia ainda para ler. Por que eu estou nessa mensagem? Não sei, porque a mensagem seria outra. A mulher, ela não é o alicerce da casa. O alicerce da casa é o marido. A casa sem marido fica uma casa descontrolada. A mulher é o que qualifica o marido. Isso é, a mulher dá o equilíbrio ao marido para o marido dar toda sustentabilidade na casa. Eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de espiritual. O dinheiro, hoje, é muito complicado falar em relação a dinheiro. Mas estou falando do espiritual. Porque eu não posso falar que uma mulher que trabalha ganhando 20 mil reais por mês, enquanto o cara trabalha para ganhar 3, 4 mil, que ali não vai ter a mulher sustentando a casa. Porque aí fazer o quê? Se a mulher estudou ou se a mulher teve a sorte de conseguir um cargo primeiro do que o cara. E por isso teve essa diferença de salário. E aquilo, se recebe mais, vai querer ter algo melhor. E aquilo que quem recebe 3, 4 mil não vai poder bancar quem recebe 20 mil. Eu não estou falando em relação a dinheiro, estou falando em questão espiritual. Esquece as questões carnais por um minuto. Porque o que eu tenho para falar hoje para você, o que eu tenho para falar para sua família hoje, é simples. É simples. Dá um minuto. O que eu tenho para falar para você e para sua família é simples. Tá vendo que a voz já voltou a melhorar? É simples. É que todos nós devemos ser um único corpo. Começando pela tua casa, com a tua esposa, com teus filhos. Todos têm que viver num único pensamento, numa única união. O que é meu é seu, o que é seu é dele, o que é dele é meu. Todos nós devemos nos esforçar para fazermos parte de um corpo. Para que quando esse corpo for formado, perfeito, incorruptível, o Espírito do nosso Pai Celestial habitar em nós. Porque enquanto o nosso corpo não for formado em uma única célula, enquanto o nosso corpo não tiver de uma forma perfeita, incorruptível, o Espírito do nosso Pai Celestial não pode habitar em nós. Para isso, devemos entender o que está escrito. Não é segundo o que eu acho, que isso pouco importa. O que eu acho, o que eu não acho, pouco importa. É o que está escrito. E está escrito assim. E está escrito assim. Atos capítulo 13, versículo 13.
Atos 13, 13. Depois talvez eu vá para o 44, mas eu não sei não, tá? Vamos ler. Eu acho que eu vou conseguir ler sem óculos. Calma aí, vamos lá. Atos 13, 13. Vamos lá. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilia, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia. Da Písidia, e entrando na sinagoga, num dia sábado, isso é, no 7º dia, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas e os que temeis ao Criador, ouvi. O Criador deste povo escolheu ao nosso país, aos nossos pais, desculpa, não é país, é paz. Exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e o Criador lhes deu por 40 anos Saul e os seus filhos. Saul de Quis, né? Homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-os como um rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, porque executará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Não é a vontade do Oliveira, não é a vontade do André, não é a vontade do sei lá de quem. É a vontade do Pai Celestial. E é isso que você tem que entender. A vontade não é minha, é do Pai. O que eu creio é problema meu. Eu não posso impor isso a você. Mas eu tenho que falar a verdade. A verdade é que você tem que seguir o que está escrito, não o que eu acho. Vamos lá. Versículo 23. Da descendência deste, conforme promessa, levantou o Criador ao Salvador, sendo ele o Salvador do povo israelita. Tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo o batismo de arrependimento. Isto é, gente, batismo é conversão, isso é você deixar de ser o que tu é para você ser algo novo. Batismo é profissão de fé, é você confessar com a sua atitude que você não quer mais ser o que você era. Se você acreditava que a mulher tinha cargo elevado acima do homem, você, homem, tem que parar de acreditar, porque isso é coisa do mundo.
Se você acredita que o homossexual é uma pessoa boazinha, que levanta a bandeira, para de acreditar, porque isso é condenável pela Bíblia. Se você gosta de uma bandeira vermelha ou gosta de uma bandeira colorida, não importa se são aquelas cores do arco-íris ou se é a cor da bandeira nacional, para! Porque isso é coisa da velha criatura. Cristão, ele não tem politicagem dentro da igreja ou fora da igreja. Cristão, ele não fica atrás de conversas aleatórias, mundanas. Atos, capítulo 13, versículo 25. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as sandálias dos pés. Homens, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem ao Criador, e a vós é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a eles, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-me, cumprindo assim as vozes do profeta que se leem todos os sábados, isso é, todo sétimo dia, porque naquela época não existia esse calendário solar, gente. Aqui eles têm que obrigar vocês a entenderem que sábado é sábado, e é mentira. O calendário solar é pela lua. O sétimo dia é contado pela lua. Não tem nada a ver com esse sábado fixo. Tá certo? Então vamos lá. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo ele cumprido todas as coisas que ele estavam escritas, tirando o madeiro e o puseram na sepultura. Mas o Criador o ressuscitou dentre os mortos. Paulo deixa bem claro em Atos 13, versículo 30, que Cristo ele não ressuscitou por si só. Quem o ressuscitou foi nosso Pai Celestial. Cristo ele não é Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Cristo ele não tem poder sobre a morte por um único motivo. Porque quem o ressuscitou foi o nosso Pai Celestial e não ele por si só. Até porque se ele fizesse alguma coisa por si só, ele iria estar infringindo aquilo que é a primeira dos mandamentos. E ele não pode ser anátema. Ele não pode jamais querer ser igual ou superior ao nosso Pai Celestial. Mas para você que é trinitariano, é difícil de entender porque você foi cauterizado, mulher, homem, você foi cauterizado a entender o satanismo como primícia. Mas o que está escrito aqui é diferente, por isso que eu falo que você tem que entender o que está escrito. Não é segundo o que eu acho, porque isso não interessa. É o que está escrito. Atos, capítulo 13, versículo 30. Lê aí quantas vezes você quiser. 31. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando ao Salvador. Pode passar, não tem problema não. Como também está escrito no Salmo, segundo, meu filho, és tu hoje, te gerei. E o que... Fica à vontade. Tudo bem, meu amado? E o que o ressuscitaria dentre os mortos? Lá, Salmos, Salmos 2. Pode continuar. Continua, vai. Tá ótimo.
Rapaz, vai dar direitos autorais ali no vídeo, com essa música aí. É só você abaixar um pouquinho para não aparecer. Pode ficar aí, não tem problema não. Obrigado. Para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também, em outros salmos diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido, conforme a vontade do Criador, dormiu, foi posto junto a seus pais e viu a corrupção. Isto é, Davi não é salvador de ninguém. Davi não é salvador de ninguém. Davi não é maior do que o Salvador. Moisés não é maior do que o Salvador, porque todos tiveram a sua função aqui na Bíblia. Todos eles tiveram sua função. Mas o único Salvador é Cristo. Cristo. Você que é budista, você que é católico, você que é evangélico, você que está aí na disciplina da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, aprenda que o seu Salvador não é aquele que ministra o evangelho na sua placa religiosa e nem tampouco na sinagoga, nem tampouco dentro daquele terreiro, daquele barracão, daquele local que os demônios incorporam. O seu Salvador é Cristo. Foi Ele que ressuscitou por mim e por você. E isso é algo valioso que só o seu CPF tem. Só você tem. Porque o teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu esposo, se eles não querem entender a verdade, mas você é a única pessoa dentro dessa casa que entende a verdade, é você que é o agraciado, é você que é a agraciada. Porque ele ressuscitou por você. E se você continuar firme, sabe o que vai acontecer contigo? A família inteira vai se converter. Tem toda uma pedra para rolar, tem todo um pé para machucar, tem toda uma mão para fazer calo, porque o trabalho é árduo. Mas isso não quer dizer que você vai ser um derrotado e uma derrotada. Permaneça com equilíbrio, permaneça com exatidão, permaneça em oração e aprenda a ler. Porque enquanto você não aprender a ler, você vai cair na mesma armadilha que todas essas religiões estão armando. É passar um ano após o outro dentro de uma placa religiosa, não vendo nada acontecer, porque você, com preguiça, não lê. Você quer acreditar naquilo que está sendo falado ali dentro, mas ler e entender se aquilo é verdade não quer. Para terminar, senão vai ficar muito longo, eu estou sem meu relógio hoje. Vamos aqui em Atos 13, versículo 44, para terminar. Não, é máximo 30 minutos, senão fica muito... Obrigado. E assim está escrito. E no 7º dia seguinte, isso é, no calendário atual, no sábado, porque, como eu já estou cansado de explicar, esse sábado que se é falado, que é adventista, e os próprios judeus falam, é um sábado mentiroso, porque o sábado que a Bíblia manda a gente guardar é pela lua, não é pelo sol. O calendário solar é egípcio. Os egípcios roubaram o calendário solar dos fenícios, os gregos roubaram dos egípcios, os romanos roubaram do grego e o mundo todo adotou. Esse calendário solar não existe. Isso aí
É algo a gente seguia porque o mundo o reconhece e o faz. Mas o calendário correto é o calendário da Bíblia, que é pela lua. Então hoje não é o 7º dia. Eu falo que é o 7º dia porque é o calendário, mas pela lua não é, tá? Pela lua, se eu não me engano, hoje é... Eu tenho que dar uma olhada lá. Se não me engano, hoje é o 6º dia ou é o 5º. Mas eu vou lá dar uma olhada lá depois. E está escrito assim no versículo 44 para terminar. E no 7º dia seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra do Criador. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Fica na paz de Deus. Continua assim, tá? Obrigado, meu amado. Obrigado, isso aí, obrigado. Obrigado. Isto é, que toda a congregação naquele momento, escutando o evangelho da conversão, o evangelho da salvação, o evangelho que devemos citar um dia após o outro. Sabe o que falava? Eles blasfemavam, isso é, blasfêmia é aqueles que se põem no lugar do Pai Celestial. Eu vou botar o versículo aqui para vocês entenderem que blasfêmia não é mentira. É outra mentira que você aprende dentro da religião. Blasfêmia é o homem que quer se colocar, o homem não, melhor, a criatura que quer se colocar na posição do Pai Celestial. O homem, a mulher, o capeta, o pássaro, a divindade, quem for, aquele que quer se pôr perante o trono do Pai Celestial e sentar nele, esse é um blasfemador, porque ele é uma pessoa que está ali em corrupção. Não tem nada a ver com mentira. E qual é o evangelho que devemos praticar? É o que está escrito aqui. Paulo nos ensinou, está aqui, ó, em Atos 13. A forma que devemos evangelizar as pessoas. Falar quem é Cristo, o que ele fez, os milagres, as maravilhas, a morte e a ressurreição. E quem verdadeiramente ressuscitou Cristo. Se por algum motivo você não quer acreditar, é um direito seu. Se você acredita que essa placa religiosa que você vai é suficiente para você, eu peço que você seja feliz, porque eu não estou contra você. A placa religiosa, ela tem que existir até o fim, porque é através da placa religiosa que as pessoas conhecem a Cristo. Eu conheci a Cristo através da placa religiosa. Amigos meus que estavam entrevados na cocaína, na maconha, no LSD, na prostituição, morrendo de HIV, morrendo de câncer e tantas outras coisas ruins acontecendo, quando conheceram a placa religiosa e entraram ali, foram curadas através de Cristo. Só que uma coisa é você ficar ali como neófilo, entendendo as coisas ali dentro acontecendo e batendo palma. A outra coisa é você passar 30 anos dentro da placa religiosa sem querer entender a verdade. Aí você virou um religioso. Você não é um servo, você é um religioso. Você não é um homem pronto para a guerra, porque nem soldado tu é. Você só é um religioso. Um homem que alguém que é inflamado, na primeira questão vai querer bater em alguém, e um homem que quando ele não é inflamado, ele é uma pessoa mais calma, ele vai querer bater de raciocínio, conversar e passar panos quentes, mas vai ser religioso. É a mesma coisa a mulher. Tem aquelas mulheres explosivas dentro da igreja que quer gritar, quer achar ruim, vai embora bater no pé, e tem outras que falam assim, calma, deixa pra lá, essa mulher é difícil, não sei o quê. Porque são pessoas assim que tem ali dentro, mas são tudo religiosos.
Porque eles não querem entender que está na hora de andar, que está na hora de amadurecer, que está na hora de deixar de ser neófilo. E é isso que eu venho aqui pregando esses anos todos. Muitos falam assim para mim: Oliveira, ensina aí Apocalipse, ensina isso, ensina aquilo. Aí eu falo: para que eu vou ensinar se você não sabe o beabá ainda? Vai embaixo. E é isso que você tem que entender. Tá bom? Sejam abençoados todos, todas. Que esse dia de sábado seja só de vitória. Que toda luta que começar a acontecer na sua vida caia por terra. E que nenhum arranhão aconteça contigo e com tua família. Assim seja, através de Salvador. Muito obrigado. Santo é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do seu santo monte, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em minha vida. Pai, virar daqui agora para onde o GPS aponta, que é o templo. Obrigado, Pai. Obrigado que por mais uma vez você me deixou aqui nesse monte orando, bendizendo teu nome e pregando. Obrigado, Pai. Eu peço aqui agora que perdoe todo e qualquer pecado que eu tenha cometido contra ti, contra o meu próximo. Se eu fui vaidoso, se eu falei coisas desnecessárias, Pai, preencha essas minhas palavras com teu espírito, para que quando essa pessoa for receber, essa pessoa venha ser mais ainda agraciado e abençoado pela tua palavra. Obrigado, Pai. Santo é o teu nome, maravilhoso tu és. Obrigado. Assim seja. Muito obrigado, assim seja. Obrigado, Pai. Através de Salvador. Obrigado. Santo é o Senhor e muito digno de louvor. Eu não faço isso não, mas eu vou filmar aqui, ó, sábado. São exatamente 9h23 da manhã. Um monte já recebeu, já foi embora, pessoas de cavalo. Enfim, um monte de gente, né? E para terminar aqui o vídeo, eu vou mostrar aqui que o monte está cheio de pessoas. E é por causa disso que eu falo que as pessoas que querem realmente o encontro celestial são pessoas que buscam a sabedoria no espírito. Aqui hoje deve ter, porque para lá eu ainda não fui ver, mas hoje deve ter aqui já mais ou menos umas 30 pessoas aqui em cima. Eu cheguei aqui, eu saí de casa, era 5h20, 5h20, 5h30, não lembro o horário. Cheguei aqui, onde eu tô, era 6h15, 6h20. Vai ver aí no começo do vídeo que eu falei a hora. E tô aqui até agora. Atrás daquele pessoal lá, tem mais gente lá na gruta, tem mais gente lá nas árvores. E ali pra frente eu ainda não fui ver, mas já deve ter pessoas ali na frente também. E desde a hora que eu cheguei, já chegou e já foi embora pelo menos umas 10 pessoas. Não passou mais do que isso, não. O seu quarto, a sua casa, é aí que você tem que santificar. Mas a diferença de você vir no monte é a alegria de você ver a natureza, é a alegria de você ver o sol, a nuvem, sentir o vento, não ter ninguém te chamando, não ter ninguém te incomodando. Você põe o celular no modo avião para realmente você não receber chamada de ninguém.
Então, quando você acredita que você está vindo ao monte porque é um local que você vai ter uma higiene mental, uma higiene espiritual e uma higiene emocional, porque por aqueles momentos, aqueles minutos, aquela hora, aquelas horas que você vai estar em cima do monte, você vai esquecer dos problemas domésticos, o problema de trabalho, o problema com o vizinho, o problema com o marido, o problema com o filho, e você vai focar na solução desses problemas. É ali que você ganha, é ali que você entende o quanto nosso Pai Celestial é maravilhoso. É isso aí, gente. Sejam todos abençoados. Santo é o teu nome, Pai.